Olá, seja muito bem-vindo ao vídeo, né? Nosso objetivo aqui é conversar um pouquinho mais a respeito dos 5 principais erros que as empresas cometem durante o processo de contratação de representantes comerciais. A gente já vai entrar no tema central. Eu só queria rapidamente fazer uma breve contextualização. Meu nome é Daniel Winger, eu sou consultor da SIM. A SIM ela é uma empresa especializada na contratação de representantes comerciais. Nesse sentido, né, a nossa rotina é ajudar indústrias a contratar representantes comerciais. E aí, dentro desse processo, né, muitas das empresas que nos procuram, seja no serviço de assessoria, seja no serviço de mentoria, elas acabam enfrentando dificuldades muito parecidas, né? As empresas acabam tendo sempre os mesmos dilemas e eles estão muito atrelados a alguns erros bem comuns. Então, nesse sentido, a gente formatou aqui essa ideia de vídeo aqui, esse conteúdo para o vídeo, para trazer essas principais dificuldades que acabam acarretando aqui em alguns erros bastante comuns. E a ideia é que você possa ter um ponto aqui de referência para você poder avaliar o seu processo e, com isso, também buscar pontos de melhoria no seu processo. Enfim, fazendo um parênteses aqui antes de entrar no primeiro erro, vou deixar na descrição o link do nosso curso. É um curso online, manual para contratação de representante comercial. Ele é um curso onde a gente apresenta todo um processo para a contratação de representantes. Então, se tu, né, tem algumas dificuldades, está procurando algum entendimento ali de boas práticas para o processo de contratação, o link do curso vai estar na descrição, ok? Fechando parênteses, vamos aqui para o primeiro erro. O primeiro erro, né, a empresa não ter um processo contínuo focado na construção de relacionamento com representantes comerciais. Ou seja, é não ter um processo para criar network, para criar um banco de dados de representantes comerciais que estejam disponíveis para que a empresa possa fazer futuras evoluções. Esse eu considero o principal erro. Em que sentido? Ele não é mais grave do que os outros. Os outros que a gente vai apresentar têm o mesmo padrão de gravidade. Só que esse daqui especificamente, ele é mais complexo para se resolver. Ele exige mais tempo de trabalho, mais dedicação em termos de realmente de tempo de trabalho. Os outros vocês vão poder perceber que em a empresa diagnosticando o problema, ela consegue facilmente em 1, 2 semanas resolver e redirecionar o processo de contratação. Esse aqui é um problema muito usual e é um problema que exige esforço tanto de equipe, esforço de rotina. Né, assim, a gente fala para montar um bom banco de dados, a gente está falando, depende muito do segmento, depende muito das regiões que a empresa trabalha, mas a gente está falando aí de montar um banco de dados de 1.000, 2.000, 3.000 representantes, no mínimo, e isso exige tempo, exige não só tempo de trabalho, como também um período maior para ser executado. Então, por isso eu considero esse aqui o principal problema. E ele é um problema bastante usual, ele é um problema que a gente vê muitas empresas cometendo no sentido de não realmente só prestarem atenção em encontrar representantes no momento que precisam. Eu sempre dou o exemplo, Daniel, eu tenho aqui meu principal representante, ele representa 10% do meu faturamento e ele faleceu e a empresa não tem sucessão, a empresa dele não tem sucessão, não tem equipe, simplesmente se encerra o contrato aqui e é uma região para mim extremamente importante, com um bom valor de faturamento, numa região extremamente competitiva, onde os concorrentes estão em cima, eu preciso, de forma inesperada, eu preciso contratar um outro representante e eu preciso que seja feita o mais rápido possível. E aí a minha pergunta é, essa é uma situação hipotética, se acontecesse contigo, quantos representantes a tua empresa tem agora para conversar naquela região, para fazer uma primeira comunicação, para fazer uma primeira evolução, né? Então aqui é um exemplo bem
bem extremo, mas é um exemplo para mostrar a gravidade de não se ter um processo de montagem de banco de dados. A gente tem aqui a gente tem inúmeras maneiras de fazer isso. Hoje, com a tecnologia que a gente tem disponível, a gente não precisa fazer, aqui quando eu falo em montar um banco de dados, não é necessariamente conversar com os representantes, é simplesmente ter eles, a informação deles disponível para que a gente possa, num segundo momento, evoluir. Então, ter o nome, a região, telefone, e-mail, com que marcas trabalha. Então, ter essas informações num banco de dados para que quando a gente precise, a gente possa trabalhar. Outro exemplo muito comum e que acontece bastante aqui conosco, de novo, trazendo para a realidade dos nossos clientes. Clientes bem estruturados vamos lá, um exemplo, sul e sudeste do Brasil, e estão iniciando um projeto no próximo semestre para fazer uma expansão para o centro-oeste. E aí essas empresas, elas são super bem estruturadas, mas elas não têm um processo interno para montar um banco de dados de representantes no Centro-Oeste, e acabam tendo que contratar o nosso serviço por não ter esse processo interno. Então, eles têm dificuldade de evoluir uma expansão porque não há ninguém preocupado em montar uma rede de relacionamento para essa nova região. Então, se torna aqui um problema central para muitas das empresas. Eu diria que a grande maioria das empresas que nos contratam, esse é o principal problema delas, é a principal dificuldade, não ter um bom banco de dados. E aí, né, a gente, usando aqui nós mesmos como exemplo, em algumas situações a gente trabalha para clientes que nunca a gente tinha atuado naquele segmento em específico, e num prazo curto de 14, 21 dias, a gente consegue entregar bons profissionais, né? A gente não tem nenhum background daquele segmento, mas o simples fato de a gente já ter um bom banco de dados para determinada região e para aquele segmento faz com que a gente consiga evoluir de maneira efetiva. Então, voltando, não ter um processo para criar relacionamento com os representantes, para mim, é o principal erro. E o que ele acarreta? No momento que tu precisa contratar, principalmente vagas urgentes, que são normalmente vagas inesperadas, se tu tiver que precisar contratar de maneira urgente, tu não ter um banco de dados vai te trazer um problema grande. Ou tu vai contratar de maneira rápida, mas normalmente pouco qualificada, porque tu vai ter poucas opções, ou tu vai ter que fazer todo um trabalho de buscar esses profissionais na região para poder fazer uma contratação mais efetiva, porém tu vai demorar mais tempo. E aí, de novo, se for uma região competitiva, pode te acarretar problemas da concorrência tomar a frente. Então, ter um bom banco de dados é fundamental para que a gente tenha um bom processo de contratação. Então, esse para mim, é o erro 1, principal erro. Agora, indo para o erro 2, a gente não ter uma definição clara do perfil técnico, ou ter uma definição muito superficial do perfil técnico a ser trabalhado. Essa também, ela é uma questão um pouco mais sutil. Normalmente os clientes não entendem isso como um problema, né? Mas aí quando a gente começa a evoluir, entender o perfil, né? A gente começa a questionar sobre o perfil a ser contratado, os próprios clientes percebem que eles não tinham um detalhamento tão claro a respeito do que eles precisavam. Eu trouxe aqui alguns elementos que eu considero centrais para a gente conversar. O que acontece? Normalmente, né, a gente vê que as empresas elas têm clareza na região que eles pretendem contratar e no perfil da carteira de cliente, mas em alguns casos, em menos, mas em alguns casos, esse entendimento da carteira de cliente ele é um entendimento superficial, fica bastante amplo. E aí, quando a gente quer detalhar o perfil da carteira, bom, vocês me deram, né? Vocês estão querendo contratar para esse segmento como um todo. Não, aqui esse segmento ele está dividido em A, em B, em C, e aí os próprios clientes já começam a ter aqui uma análise já um pouco mais acurada do que eles mesmos tinham de entendimento. Então, o detalhamento da carteira de cliente, a quantidade de clientes, essa é uma questão também
muito importante da sua empresa ter bem planejada. Bom, eu vou contratar um representante para determinada região, eu quero que ele trabalhe especificamente nesses nichos de mercado. Agora, o que eu vou considerar um representante bom? Um candidato que tenha 30 clientes ativos, eu já vou considerar ele um bom perfil, ou ele precisa ter 50, 100 clientes em carteira, de forma ativa? Então, aqui também é uma questão de detalhamento. Produtos complementares, né? Produtos que ele já atua hoje, né? Dificilmente tu vai contratar alguém que não está representando alguma outra marca. Quais são produtos que são complementares ao teu, no sentido de que são produtos que normalmente os representantes que têm aquele produto têm um alinhamento também com o teu, então é uma questão a ser planejada. A gente vem para uma questão extremamente importante, que é a dinâmica de trabalho. O representante que tu vai contratar, não adianta ele estar na região certa, ele tá com a carteira de clientes exatamente o que tu precisa, numa quantidade boa, se ele não tiver uma dinâmica compatível com a tua. Então, alguns exemplos do que a gente aqui costuma planejar com os nossos clientes. O giro presencial, então, é muito importante para algumas empresas, o representante ele precisa estar a cada 15 dias no cliente, outros 30 dias, outros 60. Então, esse alinhamento é muito importante. Tu entender a tua necessidade como empresa em termos de giro do teu representante, e fazer com que isso vire uma característica técnica importante. O representante, dando um exemplo, ele pode estar exatamente na região, ter a carteira de clientes que tu precisa, e daqui a pouco o teu giro é de 30 dias e o giro do representante é de 60. Vai dar um descompasso, e daqui a pouco, né, o representante ele já está com a agenda consolidada, ele não vai conseguir se adaptar à tua necessidade. Aí daqui a pouco tu contrata, ele até vai iniciar conseguindo gerar alguns resultados pontuais, mas ele não vai conseguir dar o ritmo que tu precisa, e isso vai acabar não, enfim, não evoluindo positivamente nem para ele, nem para a empresa. Então, o giro é uma questão bastante importante. Em alguns casos, o comprador-alvo, quando a gente fala ali de empresas, de clientes que são de médio para grande porte, que tem mais de um comprador, então um representante, normalmente a gente quer um representante que já esteja na categoria, esteja atuando na categoria de produto igual à tua, então, para que ele possa estar já no comprador-alvo. Isso é uma questão de planejamento muito importante. Em alguns casos não é tão relevante, mas em alguns é bastante importante. Suporte para o cliente também. Tem alguns produtos que a visita do representante ela já é suficiente para fazer todo o atendimento do cliente. Em alguns casos, há necessidade de um suporte adicional, e aí isso também é importante fazer essa avaliação. Eu tenho um representante aqui no meu planejamento, eu preciso de um representante que gire a cada 40 dias no cliente, mas entre esses 40 dias, o que ele mais precisa fazer em termos de suporte, que tipo de follow-up, de quanto em quanto tempo ele faz esse follow-up, como ele faz esse follow-up. Então, essas questões de planejar o perfil ideal do representante do ponto de vista técnico é bastante relevante. A própria questão também de infraestrutura e equipe, né? Em algumas situações, o representante trabalha sozinho, tem um escritório em casa, mas a rotina dele é 80%, 90% na rua, já é um perfil suficiente para, né, maioria dos casos. Agora, tem situações em que o representante, para alguns produtos, é fundamental que o representante ele tenha um assistente administrativo, em outros casos é importante ter um televendas, em outras situações é importante ter um assistente para fazer a parte de comunicação. Enfim, em alguns casos é importante o representante ter showroom, outros não. Então, toda essa parte de infraestrutura e equipe também precisa ser bem planejada para que a gente possa evoluir de maneira mais concreta possível o processo de contratação do representante. E aí, quando a gente não tem esse detalhamento, né, Daniel, não, né, a gente não realmente é um erro nosso aqui, a gente não tem um detalhamento a respeito do perfil técnico de representante, a gente acaba sendo bem superficial. O que acaba acontecendo? Primeiro, se tu não tem um bom planejamento, tu vai acabar te comunicando com o mercado, comunicando a oportunidade de uma maneira mais genérica. E o que isso vai acabar acarretando? Ou tu vai ter
a grande chance de tu ter candidatos não alinhados participando do processo, que vai te gerar bastante retrabalho, ou, por outro lado, bons candidatos vão olhar para a tua comunicação mais genérica e não vão se interessar. Então, tu, além de estar gerando um trabalho para ti não qualificado, também está perdendo daqui a pouco bons perfis por não ter uma boa comunicação. Outra questão, se tu não tem um bom planejamento do que tu busca, tu vai acabar fazendo um filtro dos candidatos de uma maneira mais superficial. Então, tu vai, daqui a pouco, evoluir com candidatos que não estariam tão qualificados se tu tivesse um detalhamento melhor. Tu vai apresentar de maneira também não tão assertiva se tu não tem ali todo um detalhamento do que tu está buscando. No momento que tu estiver fazendo uma reunião de apresentação para o candidato, tu vai acabar deixando alguns pontos relevantes de fora da comunicação. E aí, o que pode acontecer? O representante, daqui a pouco, tu apresentou de uma maneira um pouco mais superficial, o representante se interessou, ele começa contigo e quando ele vai para o mercado é que os detalhes vão surgindo. E daqui a pouco esses detalhes fazem a diferença e aí ele vai pedir um distrato, ele vai acabar não evoluindo contigo porque ele não ter tido a visão geral e só ter tido a visão geral detalhada, digamos assim, durante a execução, ele acaba desistindo da continuidade do processo, da parceria. Enfim, também o outro lado da moeda também é verdadeiro. Se tu não tem esse planejamento, o que vai acabar acontecendo? Tu vai, no momento que tu for fazer a entrevista para conhecer o perfil, tu vai acabar fazendo uma entrevista mais superficial, uma entrevista com algumas questões mais genéricas, não vai entrar tanto no detalhamento. Daqui a pouco tu vai contratar o perfil imaginando uma situação e na prática ele vai se mostrar bem menos interessante. Então também vai gerar ali um ruído, ou tu vai ficar com o representante, ele dando um resultado mediano, ou tu vai ter que fazer uma troca. Então, basicamente, quando tu não tem um bom planejamento, uma boa definição do perfil, a chance de tu ter um processo de contratação não otimizado é muito grande. E quando a gente não otimiza o processo, a gente acaba, em via de regra, tendo ali algumas contratações de baixo desempenho. Então, também é uma situação que precisa ser muito bem observada pela empresa. O terceiro erro é quando as empresas não comunicam da maneira correta as suas vagas. Aqui a gente tem dois problemas. Muitas empresas não têm uma visão clara dos meios de comunicação. Existe hoje muitas maneiras de você se comunicar, não só com o seu banco de dados, como também com o mercado de uma forma geral. Então, conhecer os meios de comunicação, entender quais são as estratégias de comunicação das vagas é bastante importante para que você possa ter um bom resultado, uma boa comunicação, utilizar bons meios significa ter um resultado melhor em termos de quantidade e qualidade de profissionais participando do processo. Então, por exemplo, quando você tem ali o seu banco de dados, uma sugestão, eu tenho, Daniel, vou fazer uma oportunidade agora e eu tenho no meu banco de dados para aquela região 30 perfis. Uma excelente maneira de você fazer contato com eles, uma primeira estratégia, é através de e-mail marketing. Então, saber utilizar um e-mail marketing é bastante importante dentro dessa questão. Agora, quando eu quero me comunicar com o mercado em geral, eu posso usar redes sociais, principalmente o LinkedIn, eu posso utilizar sites de vagas especializados. De que maneira eu utilizo esses sites? Então, tem uma série de maneiras de trabalhar esse processo. E o outro erro que se comete aqui na comunicação é em relação ao conteúdo da comunicação. Eu vejo o pecado nos dois extremos. Tem empresas que a gente acompanha, enfim, fazendo a comunicação, que acabam exagerando no excesso de informação. Então, a gente tem ali uma comunicação pouco chamativa e com muita informação, muitas vezes, que não dá acaba, inclusive, não dando uma visão clara do que é a oportunidade. Então, se peca pelo excesso de informação e também o outro lado, se peca pela falta de informação. Então, cuidar com esses dois extremos é bastante importante. Então, ter um processo de comunicação bem desenhado, um processo de comunicação das vagas bem desenhado é fundamental para que tu possa angariar bons candidatos.
E aí, de novo, no momento que tu não faz uma comunicação boa, tu vai poder atrair perfis não interessantes, né? No momento que tu tem ali uma comunicação nem tanto de e-mail, mas aí de conteúdo, quando tu faz um conteúdo não tão adequado, tu aumenta a chance de tu ter um índice de candidatos não qualificados bastante grande. Por outro lado, tu também, no momento que tu não comunica nos meios mais adequados, tu não tem um conteúdo adequado, tu acaba fazendo que bons perfis não se sintam atraídos em participar da tua oportunidade. Então, basicamente, vai gerar um efeito em cadeia. Tu vai acabar limitando, né? Tu vai ter como resultado, tu vai limitar os bons candidatos a participar do processo, tu vai acabar gerando uma contratação mediana, porque tu vai, né, ter só perfis médios para evoluir, e isso vai gerar resultados de vendas, resultados comerciais abaixo do potencial. Não é bom para o representante, não é bom para a empresa. O quarto erro é em relação à avaliação de perfil. Boa parte das empresas que a gente conversa, elas não têm um sistema de avaliação bem estruturado. E aí, o que é um sistema de avaliação bem estruturado? Tu precisa ter como saber responder 3 questões. O que tu vai avaliar, como tu vai conseguir as informações e como tu vai avaliar as informações. Então, né, o que tu vai avaliar tá diretamente relacionado ao processo de planejamento. No momento que tu planeja corretamente, com detalhes, o perfil, seja o perfil técnico e comportamental, tu já tem uma noção boa do que tu quer avaliar. Feito isso, como conseguir as informações? Existem algumas maneiras de conseguir informação, a principal delas é a entrevista com o gestor, a entrevista detalhada com o gestor, onde o gestor vai apresentar em detalhe a oportunidade e também vai conhecer o perfil em detalhe. E aí é preciso também saber fazer uma boa entrevista, né? O gestor comercial, ele precisa ter ali as habilidades, as competências para desenvolver uma boa entrevista, saber fazer as perguntas certas, eliminar qualquer tipo de dúvida, ser bem detalhista para realmente poder conhecer o perfil do representante. E aí depois sim, como avaliar, né? E aí aqui a questão é que muitas vezes a avaliação ela é muito levada para o lado mais subjetivo, quando, na verdade, aqui o perfil de representante, ele nos permite fazer uma avaliação bem racional. Vamos lá, eu tenho lá planejado uma série de questões, aqui um exemplo, eu tenho 10 itens bem planejados. Região, quantidade de cliente, perfil, estrutura da empresa de representação, se precisa ou não de funcionário, de quanto tempo gira dentro do cliente, enfim, vejam, são todas questões bem pragmáticas que eu consigo racionalizar, que eu consigo dar aqui uma informação bem lógica. E aí, se eu tenho um bom planejamento, se eu fiz uma boa entrevista, eu consigo fazer um processo de avaliação também bem racional. Eu consigo comparar aquilo que eu planejei, do que é o que eu considero ideal, com aquilo que o representante tem para me oferecer. E aí eu consigo saber, olha, está 80% alinhado, está 90% alinhado, esse aqui está 60% alinhado. Então, eu consigo fazer um processo de avaliação bem racional. Então, é bastante importante ter esse método, ter esse modelo de avaliação mais racional e menos subjetivo. A subjetividade, ela vai ser importante, algumas questões, o feeling do gestor ele vai ser importante, mas ele não pode ser a única ferramenta. A gente tem que ter uma ferramenta complementar, relevante nessas questões mais pragmáticas. Enfim, uma avaliação mal feita, ela vai, invariavelmente, ela vai comprometer toda a qualidade do processo, né? Vamos lá, não adianta nada eu ter um bom banco de dados,
eu ter bem certinho um planejamento, bem detalhado, ter feito uma excelente comunicação, ter angariado lá 5, 6 candidatos, levado ele para a entrevista final com o gestor responsável e né, e o processo de avaliação ser muito mal feito, a entrevista ser muito mal conduzida, muito superficial, sistema de avaliação também pouco metodológico, isso vai invariavelmente comprometer, mesmo que eu tenha feito todos os outros passos de maneira bastante efetiva, bastante assertiva, esse último passo pode comprometer o processo inteiro, né? E aí vai de novo, mesma situação, pode gerar um sistema de avaliação pouco metodológico, pode gerar algum tipo de contratação mediana e, enfim, isso vai acabar gerando resultados abaixo do potencial. Gente, falta aqui o quinto erro, eu queria só fazer um parênteses. Veja que aqui eu estou apresentando aqui um macro processo de contratação e veja que até aqui a gente conversou basicamente cada uma das etapas aqui ela acaba tendo um erro que é um erro crucial dentro do processo e também já ali coloquei, veja como cada um deles acaba sendo complementar ao outro, né? Então, por exemplo, não adianta ter um bom networking, um bom planejamento, se o gestor, se a empresa não souber fazer uma boa comunicação da oportunidade. Assim como também não adianta saber fazer uma excelente comunicação da oportunidade se não tiver uma base inicial de network. Não adianta ter os 3 elementos aqui bem desenhados se o processo de seleção for mal conduzido. Então, veja, cada uma das etapas aqui, a gente apresentou um erro e aí entra dentro daquela questão que eu comentei lá no início, todos os erros podem ser considerados graves porque um interfere diretamente no outro, é necessário aqui ter uma sequência de boas práticas para que a gente possa ter contratações com bom resultado, ok? E aí eu faço aqui, volto para o meu parênteses, vai estar na descrição o link do nosso curso. O nosso curso justamente ele aborda todo esse processo aqui, a gente apresenta o processo, uma metodologia de boas práticas para que você possa executar cada uma dessas etapas da melhor maneira possível. Então, se o conteúdo até aqui ele fez sentido para você, se você já consegue visualizar ali pontos de melhoria, que a sua empresa tem oportunidades aqui de fazer um processo mais efetivo, mais eficiente, fica o convite, o link do nosso curso está na descrição, fica o convite para você ir lá, conhecer o curso, conhecer todo o cronograma dele ali e, enfim, fazer a evolução se achar que é interessante para você, ok? Bom, dito isso, vamos para o último erro, e o último erro ele é um erro mais conceitual, ele envolve todo o processo, que é o quê? Empresas que acabam se limitando a um ou poucos candidatos no processo como um todo, tá? E ele é um erro, basicamente, que acontece quando a empresa ela não tem confiança no processo dela, né? Ela tem Daniel, eu estou precisando contratar, eu não tenho um bom networking, eu tenho um planejamento, mas é um planejamento superficial, eu comunico a vaga, mas nunca tenho interessado, então quando chega o primeiro interessado, eu não perco muito tempo aqui fazendo uma qualificação exagerada, porque eu tenho poucas opções e eu vou contratar porque ele está interessado. E aí isso, normalmente, quando a gente está num processo desses, dificilmente a contratação ela vai ser otimizada, né? A gente dificilmente, né, a empresa ela vai ter sorte de ter um processo tão mal organizado e conseguir fazer uma evolução assertiva de primeira, digamos assim. Então, e eu vejo muitas empresas, como eu comentei, fazendo isso. Chegou o candidato, né, assim, chegou o primeiro candidato, ele está interessado, ele está minimamente alinhado, eu vou contratar porque eu não sei quando vai surgir um outro candidato e se vai ser melhor ou não vai ser. Então, a falta de um processo bem organizado gera uma desconfiança no resultado possível, que acaba fazendo com que as empresas evoluam ali com a primeira opção que se mostrou interessada na oportunidade. Então, ele é um erro que contempla todo o restante, ele é um erro que
por si só ele não se resolve, ele só é resolvido se você resolver, digamos assim, todo o processo, otimizar todo o processo, tá bom? Enfim, finalizamos aqui esse conteúdo, né? Então, fazendo o resumo, né, evite esses erros, o erro de não criar network prévia de profissionais qualificados, de não definir detalhadamente o perfil do representante a ser contratado, de não comunicar as vagas de maneira eficiente para gerar bons candidatos e não ter um método racional de avaliação dos candidatos, ficar simplesmente no feeling. Então, é o nosso quarto erro. E aí, o último, que, como eu comentei, engloba todo o processo, é se limitar a um candidato ou a poucos candidatos, ok? Espero que o conteúdo possa ter contribuído. Fico à disposição. Quem tiver alguma dúvida, quiser fazer a questão, a aba de comentários está aberta. Fique à vontade para se comunicar aqui conosco, tá bom? Um abraço.